Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje conversando sobre uma virtude muito importante, a virtude do pudor. E a gente está aqui com o Paulo César, com a Diana, com o Davi, com a Maju e a Silvia, né? Que vocês já conhecem, né? Eu. E a gente encerrou o bloco anterior conversando sobre aquela encenação que a gente viu no comecinho do Evangelho de São Mateus, onde Jesus tem uma discussão com os fariseus, e os fariseus tentando pegar Jesus ali, pondo à prova Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus responde que o mandamento mais importante da relação que a gente pode ter com Deus, pode ter com os nossos irmãos, é o amor. Primeiro o amor a Deus e depois esse amor a Deus tem que se traduzir no amor ao irmão, no amor ao próximo. Então o que vocês entendem por amor? E porque hoje em dia tem também deturpado isso também, né? Tem várias definições de amor e Maju, o que você acha que é esse amor que Jesus está se referindo? Hoje a gente pensa muito no amor como um sentimento, né? Mas na verdade não é só isso, né? Pensar no amor como sentimento é reduzir muito o sentimento, né? Então quando eu paro de sentir, acabou tudo, né? Amor. Na verdade o amor é uma decisão, né? Eu decido amar essa pessoa, fazer o bem para essa pessoa, priorizar isso, né? Então basta ver o amor de uma mãe por um filho, né? Que acorda de madrugada, que faz tanta coisa. Não está necessariamente sentindo vontade de fazer aquilo, né? Mas decidiu fazer aquilo. Então, no sentido do pudor, eu vejo do mesmo modo, né? Eu escolho amar essa pessoa e por escolher amar, eu vou escolher o que é melhor para o nosso relacionamento, eu vou preservar a nossa intimidade, a gente vai viver desse determinado modo, vamos escolher viver a virtude da castidade, que a gente sabe o que é melhor para nós, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito, assim, o amor. Então o amor não é necessariamente fazer aquilo que dá prazer, mas é buscar o interesse do outro, tudo desculpa, tudo crer, né, Diana? É isso aí, né, que São Paulo ensina lá na Carta aos Coríntios, né? E vocês que estão casados, vocês conseguem traduzir esse amor no dia a dia de vocês? Sim, muitas vezes amar é a gente mesmo, né, não estando bem, mas entendendo a dificuldade do outro, o dia ruim do outro. Ou às vezes a gente está num momento feliz que a gente quer contar alguma coisa, mas aí se ele chega com algum problema, né, eu me reservo por amor a ele, eu procuro acolher, né, dar carinho, dar o que ele precisa naquele momento. Então, não pensar na gente, pensar no outro, né, nos filhos e no marido em primeiro lugar e depois é uma decisão, como a Maju falou. Como é que você fala a ordem a ordem das importâncias lá em casa? Quem que é primeiro, segundo, terceiro? Não, na verdade, assim, né, de acordo com uma palestra que a gente assistiu, primeiro é o marido, depois é o primeiro filho, depois é o segundo. Tem a ordem. Então, assim, ela fala para o Martinho, você é prioridade 3 aqui. O Martinho é o mais novinho. Você sossega, ele fica chora na um pouquinho sua. mais, ele tem que esperar um pouquinho, né? Coisa que a Eveline não esperava, que era só ela, né? Na época. E isso também é amor, né? Sim, Isso é mostrar tá isso aí. educando. E tem um texto aqui do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 25, 22, que eu gostaria de ler para vocês, para a gente comentar um pouquinho aqui sobre o pudor. Porque a gente está falando de pudor, de intimidade, de amor e tudo. Vamos ver como que a igreja explica o que é pudor. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira um modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Então, essa aqui é um breve, depois vale até a pena pegar o Catecismo da Igreja Católica e ver nesses pontos, começa no 25, 21 e os seguintes, para estudar, para ver, para aprender o que é a igreja. Então a igreja está falando aqui de amor, de doação, de compromisso, e fala que o pudor não é só relativo à forma de se vestir, mas também um comentário que a gente vai fazer, não passar para os outros aquilo que é íntimo nosso. Está certa a igreja, Paulo? O que você acha? Acho que está muito correta, né? Porque
a intimidade, não só do casal, mas acho que a intimidade de um lar, né? Ela deve ser preservada, até pela questão do que os outros vão pensar, né? Às vezes as pessoas não entendem o que nós vivemos na nossa casa, a nossa postura, a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de agir. Então, acho que sim, a gente tem que reservar isso e temos que nos manter preservados, né? É lógico, se alguém questionar alguma dificuldade, assim, às vezes tem algum amigo que sente a dificuldade, procura uma conversa, até para aconselhamento, e ele procura, mas como é que você vive tal situação na sua casa? Eu tenho muita dificuldade. Aí você pode até explanar alguma coisa, pode até propor, mas também você não precisa expor como é, porque assim, cada família é uma família, cada família tem uma receita. Uhum. O que se aplica lá em casa entre eu e a Diana não se aplica na casa dos meus amigos de trabalho ou dos meus amigos da faculdade ou coisas do tipo, entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que procurar preservar mesmo a nossa intimidade. Porque é nossa, né? A própria forma de dizer já mostra, né? É nossa intimidade. Né? E não é. E por que a gente pode estar se perguntando, né? Mas se Deus criou a gente, Deus criou tudo isso tão lindo, Deus criou Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Qual que é a diferença? Por que agora a gente precisa ter essa... São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele fala da vergonha como tem um aspecto negativo, né, de criar uma tensão no casal. Naquela hora que Adão e Eva percebem que estão nus, eles se envergonham. Mas, ao mesmo tempo, tem uma função ali, isso é o santo falando, né? São João Paulo II. Ele falando que essa vergonha também é alguma coisa que Deus permite para a gente ajudar a preservar a intimidade. Então é bom Exatamente. que a gente sinta um pouquinho de vergonha. E assim, também. tem uma passagem que eu assisti numa aula do Padre Paulo Ricardo, que ele fala muito isso, né? Que aquela nudez de Adão e Eva antes do pecado, ela era uma ligação do homem com Deus. E a partir do pecado, ela passou a ser motivo de vergonha. Por quê? Porque aí agora temos o pecado no mundo. Então, para a gente se preservar do pecado, não fazer o outro pecar, nós temos que nos preservar. Nós temos que esconder certas partes do nosso corpo que levam o outro a pecar. Eu acho importante também, falando do amor ao próximo, né, por amor, por caridade ao próximo, a gente tem que esconder o nosso corpo para não ser motivo de pecado para o outro, né? Isso na rua, né? Quantas vezes o Paulo fala que às vezes assim, né, principalmente entre as mulheres se vistam direito, porque passa e chama a atenção do homem. Às vezes o homem está andando, não está pensando naquilo, mas aí uma mulher passa com uma roupa inadequada, leva o homem a pecar. O contrário também serve, né? Mas se vestir de forma adequada é uma forma de amor ao próximo, né? De evitar que o próximo peque também, de não ser motivo de pecado. Eu até vejo... na Bíblia fala que ninguém nessa matéria defraude o seu irmão. Então, a hora que eu me visto de uma forma provocativa, e a mulher sabe, né? Não adianta falar, não percebi. Percebe, se veste, quando a mulher quer seduzir, ela sabe muito bem como se vestir, como fazer para seduzir. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou defraudando meu irmão? Eu estou me colocando de uma forma que eu estou defraudando? E o pudor está muito ligado com a pureza, né? E a gente olha para Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, e você vê como é que ela se veste. Não vamos chegar tanto, a gente não precisa se vestir que nem ela, mas é uma pureza. E o que a palavra de Deus fala aqui? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor,
também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei um membro de Cristo e farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que quem se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Então, o que ele fala aqui, fugir da fornicação. Né? Esse trecho todo é lindo, ele é muito longo, mas ele é muito bonito. Então, nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, eu vou pegar um templo do Espírito Santo e vou ser uma só carne com uma prostituta ou com um prostituto, né? A gente está vendo, infelizmente, as relações hoje entre homens e mulheres, né? Estão prostituídas. E nós vamos fazer o mesmo com o nosso corpo? Não foi para isso que Deus não criou a gente para impureza. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Sim. Uma coisa muito legal que acontece no nosso relacionamento, desde o começo do namoro até hoje, é a abertura que a gente dá para falar um com o outro sobre a roupa que está vestindo. Então, principalmente ela, quando ela veste alguma roupa, ela fala, isso aqui te atrapalha de alguma maneira, isso aqui é uma coisa tão natural, não é aquela coisa, nossa, é muito Caxias, tal. Não, uma coisa tão natural, isso aqui está te fazendo bem? Não, tá tudo bem, amor, tá tranquilo. Não é uma coisa de feminismo e machismo, de nossa, você está mandando ela vestir essa roupa. Nossa. Não, é uma coisa que ela pergunta e fala, isso está te fazendo bem? Por quê? Porque ela me ama. E ela, por me amar e por ela tá tendo esse pudor de saber, eu não posso levar o Davi a pecar de jeito nenhum. Então não quer dizer, eu vou vestir uma roupa e o Davi vai pecar, tudo bem. Mas existe a chance? Existe. Então eu vou falar com ele, isso aqui está te atrapalhando, isso aqui e tal. Então eu falo, não, está tudo bem, ou sim, seria melhor você usar outra roupa. Que ela tem noção, né, Davi, também, ela tem, né? Que você percebe isso, esse equilíbrio e esse olhar dela também, então, né? Isso ajuda muito. Eu até recomendo que seja uma conversa natural entre os casais, de, isso aqui você acha que atrapalha, não só ela, mas eu também. Eu mando para ela, essa roupa aqui, essa camiseta, ou tá uma camiseta muito colada, alguma coisa muito assim. Você acha que isso aqui está te atrapalhando? É uma coisa legal, é uma manifestação de amor por ela e ela por mim, de ter esse pudor na vestimenta também. Né? É legal, Davi, você falar isso agora, né, nessa fase que vocês estão, porque você vai ver que vai chegar um momento que vocês vão estar como eu e a Diana, agora que temos os filhos, né, e os filhos, o Martim ainda pequeno, que mama. Então, assim, eu também tenho essa liberdade com a Diana de falar para ela, olha, acho que você deve se reservar um pouco mais na hora que você vai amamentar, você tem que procurar não expor tanto o seio, porque por mais que pareça uma coisa natural, né, que é assim, não está fazendo nada demais, né, a mulher está amamentando uma criança, coisa mais bonita do mundo, né, só que aquilo, você não sabe como está a cabeça do outro. A intenção que o outro está olhando, né? Então, assim, essas pessoas e o mundo está doente mesmo. O hoje. mundo então, está doente. A gente pode pensar, como que alguém vai olhar para uma mulher amamentando, mas, gente, eu já vi casos de homem perseguir mulher grávida. Como que pode, né? Assim, ter um fetiche, eu não sei. Então, a gente tem que pensar no outro, né? Essa doença, eu acho que ela vem principalmente pelo grande acesso à pornografia que existe hoje, né? E quanto mais você vê pornografia, mais você se acostuma a ver essas cenas e tudo mais. Vai então, perdendo o filtro. E a amamentação é uma coisa tão linda, uma coisa tão natural, e acontece que um homem e uma mulher, mas um homem principalmente com a cabeça lotada de pornografia, lotada de coisas, de coisas más, quando ele vê aquela cena, ele não está vendo um bebê sendo alimentado, uma vida ganhando força, não, ele está vendo um seio, ele despreza o bebê, está vendo, nossa. Então, infelizmente, a pornografia tem feito isso com a cabeça de muita gente. De muita gente, é verdade. Eu vou ler mais um texto aqui do que a gente está conversando, daí fazer o comentário. A pureza, está falando de outra virtude, né? Exige o pudor, uma outra virtude. O pudor, é uma parte integrante da temperança, que é outra virtude. Essa é uma cardeal. O pudor preserva a intimidade da pessoa,
consiste na recusa de mostrar aquilo que se deve ficar escondido. É aquilo que a gente estava falando aqui, né? Daí eu vou chegar já na pergunta. Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. E agora eu quero fazer uma pergunta difícil aqui para vocês, né? Porque vocês falaram, uma pessoa pode olhar uma mulher amamentando e não sentir nada, não chama atenção e nada. A gente vê até mamaço, né? Como é que faz essas coisas, né? As mulheres querendo amamentar em praça pública e tudo. Agora, outros podem ser que vejam aquilo, como você exemplificou bem, Davi, lotado de pensamentos que a gente não conhece e vê aquilo de uma forma não natural, né? Não entender aquilo. Como é que a gente acha o equilíbrio aí do que pode ver, do que não pode? Por exemplo, tem que usar manga comprida, tem que usar manga curta? Como é que a saia vai até onde? Como é que a gente estabelece isso? Até que ponto é intimidade, até que ponto não é? Eu estava vendo sobre isso. Isso daí vai muito de acordo com o tempo que nós vivemos, com o país em que nós estamos, né? Porque assim, antigamente mostrar o tornozelo podia ser motivo de pecado para o homem, né? Da mulher. Então, hoje em dia não é mais assim, mas eu acredito que uma saia assim no joelho, né? Já estaria a panturrilha, não é uma coisa mais tão, né, visada, mas de repente em alguns países ainda são, né? Em alguns países que a gente sabe que as mulheres se cobrem mais, mas na nossa atual situação seria uma saia no joelho, que na minha opinião seria isso, uma blusinha poderia ser de manga, né? Mas não precisa ser uma manga comprida. Um decote depende muito da mulher, né? Porque assim, quanto mais bonita a mulher, talvez mais aí ela tenha que se preservar também, né? Então, o decote assim, mais para cima, se a mulher tem um pouco mais de seio, ou então, né, mas não mostrar muito também barriga, né, tudo, costas. Até porque assim, o nosso corpo, ele tem as partes, vamos dizer assim, impuras, semi-impuras e puras, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai mostrar. Porque, assim, por exemplo, então, tem partes que não pode mostrar de jeito nenhum. Não, só na intimidade mesmo. Exatamente. Tá bom. Então, assim, isso é importante você ter essa noção do que não, do que mais ou menos e do que pode. E aí você ter o discernimento, né? Que nem a Silvia comentou no bloco anterior, né? Que a mulher sabe quando ela está sendo provocativa. E o homem também sabe, viu, Silvia? O homem sabe sim. Ele sabe se comportar, ele sabe ser galanteador, ele sabe se colocar numa postura que ele vê que a mulher está ficando atraída. Então, assim, isso vale para ambas as partes, sim, porque não pode só pensar que a mulher... Tudo bem, a mulher... ela sabe atrair o homem, mas o homem também sabe atrair a mulher. Acho que principalmente, né, o homem casado, né, hoje, infelizmente, as mulheres se atiram, né, e em cima dos homens casados também. E, de repente, aquele homem está passando por uma situação de desconforto em casa, está com problema com a esposa, e aí aparece aquela bonitona, né, sedutora, com cílios desse tamanho, com cabelo, né? E começa a se insinuar, né? Então, a gente tem que sair fora, quer dizer, começou essa conversinha, né, de, você tá bonito hoje, porque assim, começa, né, jogar. E o homem, se ele está carente em casa e tudo, por isso, mulheres, tratem bem seus maridos, não deixem seus maridos ficarem carentes, porque a mulherada está solta e a gente tem que cuidar bem do que a gente tem em casa. Então, tomar cuidado com isso também. E uma coisa que a gente estava falando sobre o pudor, a gente estava vindo no caminho, então a gente estava falando que uma mulher que, de repente, começa a se entregar uma sensualidade, né? Uma menina que começa a perceber que ela tem uma certa sensualidade que ela não percebia antes.
e ela ainda tem um certo pudor. Daqui a pouco ela começa a colocar decote, começa a colocar esses shorts que mostram tudo, né? Uma barriga de fora, começa a seduzir e essa menina, de repente, é seduzida, passa por uma primeira relação sexual com uma pessoa que é namorado ou nem é namorado, e daqui a pouco ela termina, e daqui a pouco ela está em outro relacionamento, e ela acaba virando uma mulher despudorada, né? Até que a gente usou esse termo, né? O que é uma pessoa despudorada? É uma pessoa que não tem pudor, né? Isso daí, a gente percebe isso, né? Mulheres que mais se insinuam são mulheres que não tendem a preservar o seu pudor e a sua pureza. A Silvia falou algumas coisas aqui agora, a gente tem que dar uma paradinha, mas eu queria, antes que a gente pensasse um pouquinho, e você aí de casa pense também. Ela falou uma mulher com cílios grandes, com cabelão arrumado. Será que isso é falta de pudor? O que você acha? Será que a Diana falou da saia no joelho, a Silvia falou de barriga de fora. Será que isso é falta de pudor ou isso é pudor? A gente vai ter que dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta para continuar o assunto. Até já.